Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o plano de coparentalidade. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Letícia Rodrigues, que é advogada e mestre em saúde pública. Seja muito bem-vinda. Olá, César. Agradeço novamente a oportunidade de participar aqui do programa e poder compartilhar o conhecimento com todos aqueles que nos acompanham. Agradeço à TV FIB pela nova oportunidade e espero que hoje eu traga informações aqui úteis, né, a todas as pessoas. Nós é que te agradecemos por estar mais uma vez aqui conosco. E vamos lá, a palavrinha é um pouco complicada, né? Coparentalidade, plano de coparentalidade. E aí pode soar um pouco esquisito, uma palavra aí fora do contexto para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras. E aí que eu já te pergunto para você explicar para nós o que é essa coparentalidade. Bom, a coparentalidade, então, ela significa que atualmente tanto o pai quanto a mãe, né, ambos os pais, eles têm responsabilidades com relação aos filhos. Então, atualmente os cuidados com os filhos, eles exigem a participação de ambos os pais. Então, tanto durante um relacionamento, um casamento, como mesmo após, né, um relacionamento, após o casamento, com o fim da conjugalidade, tanto o pai quanto a mãe, eles exercem essas obrigações com relação aos filhos. Então, eles exercem a parentalidade. E a coparentalidade, então, ela significa que ambos, né, exercerão em conjunto esses direitos dos filhos, esses deveres, né, essas obrigações com relação aí ao sustento, à convivência, tudo aquilo que é inerente à criação e educação dos filhos. Dentro disso que você falou, filiação e tudo mais, é, como que a gente pode entender ou como se dá aí a filiação no nosso direito brasileiro? E qual a importância, né, a sua importância quando os pais se separam? Filiação é o vínculo jurídico que une os pais, né, e os filhos. Então, no Brasil, a Constituição Federal, ela reconhece, né, como filiação a filiação biológica, a filiação por adoção e também nós temos agora a filiação por socioafetividade, que é um reconhecimento que ele é mais atual. Então, a Constituição Federal, ela equipara, né, os direitos dos filhos, os filhos nascidos durante um casamento ou, né, fora do casamento, todos eles têm os mesmos direitos. E é importante também a gente destacar que com o fim do relacionamento, do casamento, né, a filiação ela continua. Então, a diferença de coparentalidade e conjugalidade é que o casal no divórcio, ele se separa, mas a filiação ela permanece. E essa filiação, ela é inerente a ela diversas obrigações inerentes aos pais com relação aos filhos. Então, um dever de educação, dever de criação, de o exercício da autoridade, né? Então, são várias questões que elas precisam ser disciplinadas e para que os dois exerçam esse poder, né? Porque quando acontece o divórcio, há um desequilíbrio, né, mesmo nas questões afetivas, e isso não pode impactar os filhos, porque apesar de romper o vínculo entre o casal, o vínculo parental ele não se dissolve, então ele continua. E é muito importante, então hoje a gente vai conversar aqui, que é o nosso foco, como se dá essa convivência, como é possível estabelecer essa convivência dos pais, né? Então, mesmo durante o casamento, às vezes, as pessoas podem também disciplinar para que isso se traduza de uma forma, né? Corra de uma forma mais, talvez, equilibrada, que ajude as famílias, mas principalmente, né? Quando os pais não estão no mesmo, né? Não compartilham de os mesmos momentos comuns, das mesmas situações em comum, então precisa isso ficar melhor regularizado, essa questão da convivência. É,
dentro disso aí que você falou, separação de casal e tudo mais, mas ainda evidentemente os filhos estão aí. Existe a questão da guarda em relação a essas crianças menores de idade aí. Quais são os principais tipos de guarda que a legislação prevê, né? Existe uma guarda e uma modalidade de guarda que seja preferencial das pessoas? Sim, aqui no Brasil nós temos a guarda disciplinada, né, as questões de guarda tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também no Código Civil. O que é importante nós fazermos é a diferenciação entre o poder familiar e a guarda, que isso acaba que não é tão conversado, não é tão, talvez, informado à sociedade. Então, o poder familiar é algo mais amplo, né? Ele está regulado no artigo 1634 do Código Civil, e ele estabelece lá que ambos os pais, né, eles têm as responsabilidades com relação aos filhos. Então, ali diz sobre a educação, que eles vão exercer a educação, a criação dos filhos. Também pelo poder familiar, ambos têm as responsabilidades de determinar se a criança vai ou não mudar de município, por exemplo, ou vai autorizar ou não uma viagem internacional. São alguns exemplos que eu cito aqui que são inerentes ao poder familiar. E o poder familiar, ele independe do estado civil dos pais. Então, independe se os pais são casados, né, ou se são divorciados, ou se são solteiros, nunca casaram, se vivem em união estável. Então, isso independe. O poder familiar, então, ele é mais amplo. E a guarda, na verdade, ela é né, um elemento, uma parte do poder familiar. A guarda, ela diz respeito às atividades cotidianas, do dia a dia, né? Então, é mais rotina da criança, as atividades, as tarefas, aos cuidados diários da criança. Então, nós temos aqui disciplinado, né, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Então, a guarda unilateral é aquela guarda que um dos pais, né, um dos genitores, vai exercer a guarda sozinho e o outro vai ter regulamentado, então, o direito de visitas e, além disso, vai poder também acompanhar essa criação, né, uma supervisão sobre como que o outro pai exerce a guarda. Já na guarda compartilhada, ela surge aí, então, no ano de 2008, e depois ela é reforçada no ano de 2014. E ela vem para trazer o quê? Uma coparticipação, uma corresponsabilização dos pais em relação à criação dos filhos, né? A esse poder, essa dinâmica do dia a dia, da rotina, para ser exercida de uma forma que os dois participem, que ambos os pais estejam ali, né? Porque é importante para o desenvolvimento da criança, tanto o convívio com o pai, tanto o convívio com a mãe, e tanto com convívio com as famílias também, as famílias extensas. Então, ela surge, né, em 2008, para tentar mudar. E hoje já esse conceito de guarda, ele já está sendo transformado, né? Ele já tem muitas discussões, né? Muitos estudiosos do direito, doutrinadores que estão levantando essa questão sobre o que é a guarda, e se não seria melhor uma denominação, como, por exemplo, a convivência ou então a custódia unilateral, que acho que é algo que ficaria mais atual, uma nomenclatura mais ajustada para os tempos de hoje. Uma questão aí que você disse, né, dentro dessas modalidades ou espécies de guarda unilateral e compartilhada, uma coisa que parece que está na moda é a tal da guarda compartilhada, que você acaba conversando às vezes com uma esposa, o marido, ah, não, eu quero a guarda compartilhada. E aí a pessoa tem uma visão do que é a guarda compartilhada e não a visão dela, não o que é a guarda compartilhada. Geralmente as pessoas entendem que a guarda compartilhada é o filho fica metade do tempo com o pai e a outra metade do tempo com a mãe. Acha que é. Na verdade, cada um tem uma noção de guarda compartilhada. O- o entendimento de compartilhar a guarda de uma criança é muito complexo. As pessoas, cada um tem o seu entendimento, quando na verdade a legislação diz uma outra coisa. Então, a gente pode dizer que a guarda compartilhada é isso, fica metade do tempo com um, metade do tempo com o outro, como as pessoas pensam, e na realidade como funciona na prática.
Essa, na verdade, César, é uma confusão muito comum. Muitas pessoas mesmo confundem a guarda compartilhada com essa questão de divisão temporal. Quando, na verdade, a guarda compartilhada, é como eu já mencionei aqui, ela é aquela divisão aí equilibrada, claro, né? Tanto um participa como o outro participa também, porém ela não tem essa distinção. Por exemplo, se o casal vive, né, na mesma casa, se são casados, um leva na escola, o outro busca, um leva na atividade extracurricular, né, na aula de futebol, por exemplo, ou num curso de idioma, um leva no médico, o outro compra medicação. Então, são coisas do dia a dia que elas são bem divididas. Então, a ideia é que isso permaneça, mesmo morando, né? Que a residência da criança acaba sendo fixada, às vezes com o pai, às vezes com a mãe, mas o outro, né, o outro pai, a outra mãe tem o direito de conviver assim, de uma forma como se estivessem casados. Então, isso tudo vai ser, claro, combinado, conversado, deve haver um respeito mútuo, né? É uma construção, essa convivência, que é o que a gente está falando, para que isso saia sem gerar outros conflitos e nada disso. Sempre visando o melhor interesse da criança, as atividades da criança, o desenvolvimento da criança, né? Mental, psicológico, tudo isso conta muito nessa questão das atividades diárias, da rotina. E a guarda, então, o que que é essa guarda, né, de divisão de 50%? Então, ela é chamada de, ela é chamada de guarda alternada, né, quando a criança fica um tempo na casa de um outro tempo na casa do outro. E também existe a anidação, que é um tipo de guarda que a criança fica na residência e os pais se alternam para conviver. Mas esse tipo de guarda, esses dois tipos, né, eles não são comuns hoje aqui no nosso ordenamento jurídico. O Superior Tribunal de Justiça, ele já reconheceu, mas assim, é um caso muito raro, né? São casos que vai ter que depender do caso concreto, depender né, de como que funciona lá a dinâmica daquela família, mas não é o que hoje é regulamentado aqui, é ofertado. Então, existem, né? Assim como existem também existe a guarda que ela é direcionada a uma terceira pessoa, né? Tem muitas avós, avós, por exemplo, que têm a guarda dos netos. Por quê? Porque os pais, eles não podem exercer naquele momento da vida a guarda. Então, é algo que também pode ser modificado até que a criança atinja a maioridade, né? Ou ela possa já ser independente, a guarda ela pode ser modificada. Dentro disso tudo que você disse, como fica, onde entra a questão do plano aí de coparentalidade mesmo e como que ele pode ajudar as famílias, de que forma? Então, o plano de coparentalidade, ele é um documento formalizado, detalhado e construído entre os pais, né, pelos dois pais, para que ele possa detalhar como que vai ser, como vai funcionar essa convivência com relação aos filhos. Então, nele é possível disciplinar, por exemplo, como que vão ser divididas as férias, os feriados, quem vai levar a criança no médico quando a criança ficar doente, quem participará das reuniões da escola, como será o comportamento dos pais nas festas, nas atividades das crianças, né, em que ambos estarão presentes, como isso vai funcionar. Quem vai determinar como que vai ser, né, em caso de uma mudança de escola, como que vai ser essa conversa, quando que vai ser determinado. Então, são questões que acontecem, né, no dia a dia, fazem parte, né, da dinâmica familiar e que isso tudo pode estar bem estruturado num plano, né? Então, a ideia é essa, é de que ambos construam juntos, em conjunto, um plano, porque nada melhor do que as próprias pessoas, né, que vivem, que compartilharam, né, de uma vida ou que vão continuar pais e mães dos filhos, possam construir, né, e determinar aquilo que vai ser melhor para eles, né, para todos. Geralmente esses planos, né, são construídos pelas pessoas com assistência de um advogado ou de um mediador, ou também de um coordenador parental, que são especialistas que trabalham nessa área de construção, né, de ajudar e assessorar as famílias nesse plano de coparentalidade. Ainda dentro do plano de coparentalidade que você explicou agora, esse plano
ele é estático, né? Ele é permanente? Como que ele funciona? Você tem alguns exemplos? Esse plano de coparentalidade, ele deve ser revisto quando mudam as condições, né, das famílias. Então, tanto as necessidades dos filhos, como as possibilidades dos pais exigem que tenha essa mudança do plano. Então, talvez anualmente, conforme for melhor para cada família, né, para cada dinâmica, para cada relação aí familiar. Então, por exemplo, se hoje, né, nós estamos aqui em 2026, nós podemos elaborar um plano que talvez daqui 5 anos, daqui 10 anos, ele não se enquadre mais até mesmo na nossa sociedade ou mais naquela dinâmica familiar. Talvez aquela criança já seja um adolescente. Então, é importante também que tenha essa previsibilidade no plano de quando que ele vai ser revisto e ajustado conforme, né, a necessidade, das crianças. Então, por exemplo, hoje a criança vai na escola, né? E na escola mesmo já tem lá o contraturno e também já inclui atividades extracurriculares. Dali a pouco a criança cresce, aquela escola já não é a melhor escola para o filho, né? Então, tem que mudar a escola, então eu preciso rever o plano. Ou, por exemplo, colocar uma questão de saúde, né? Então, a criança ou o adolescente passa a ter necessidade de um tratamento médico ou de um tratamento psicoterapêutico, então os pais vão precisar sentar e ver como que vai ser essa dinâmica, quem vai levar, quem vai buscar, quem vai acompanhar. Então são questões, né, que a gente pensa que, tá tudo certo, fez o plano, já está ajustado. Não, não é assim, porque a vida ela é dinâmica. Então, um outro exemplo é a questão de algo gradual. Então, um bebê hoje é possível um plano de coparentalidade com relação ao bebê. Dali a pouco, quando ele tem 1 ano e meio, 2 anos, é preciso rever o plano para que ele fique adequado àquela novidade. Depois ele vai entrar na escolinha, né, 3, 4 anos, também já sai da primeira infância e aí precisa rever o plano. Então, tudo isso pode já estar pontuado de uma forma gradual desde o início, ou ele pode ser revisto, conforme aí a preferência dos pais. Uma outra questão, quando, por exemplo, surge uma oportunidade, né, de um estudo ou de uma prática de esporte. Então, da mesma forma, quem será o responsável por acompanhar essa criança? Porque é uma prática que vai fazer parte do dia a dia. Então, também precisa sentar, conversar e regular esse novo plano. E aí a gente pode pensar também aqui com relação à possibilidade dos pais. Então, vamos supor que o pai ou a mãe ele receba uma oferta de emprego, né, uma melhora de emprego, porém esse emprego ele vai necessitar de uma escala. Então, aquele final de semana alternado, por exemplo, que havia sido combinado entre, né, entre os dois, já não vai ser mais possível na prática. Então, eles vão precisar também conversar e tentar adaptar isso à nova realidade. Existe um instituto chamado Coparentalidade Paralela. Eu gostaria que você falasse, explicasse para nós isso, para o nosso telespectador. Então, a coparentalidade paralela, ela já vem com relação aos casos em que há alta conflituosidade. Então, quando há muito conflito, e aí a relação, o diálogo, ele não é mais possível como nesses casos de coparticipação, né, que a gente está trazendo aqui até o momento. Então, essa coparentalidade paralela, ela vem, por exemplo, para regularizar, né, porque apesar de existir um conflito entre os pais, existir o litígio, existirem brigas, muitos ressentimentos, talvez muitos sentimentos envolvidos, a criança ela não pode ser prejudicada. Então, o intuito é trazer uma forma de coparticipação, né, da criança conviver, tanto com o pai, tanto com a mãe, tanto com as famílias extensas, e que haja alguma forma de diálogo, de construção, né, desse convívio. Então, é uma convivência que ela vem para aqueles casos, por exemplo, em que um diálogo já vira, né, um conflito, ou com um processo litigioso aí durante anos dentro do judiciário. Casos que envolvam, por exemplo, alienação parental, violência doméstica. Então, às vezes nem é possível o diálogo entre, né, o casal, mas a conjugalidade, o fim da conjugalidade não pode estragar o exercício da parentalidade. Então, nesses casos, por exemplo, nós podemos falar aqui como que vai ser estipulado, né? O plano ele já traz essa previsibilidade, isso é muito importante.
como que vai ser a relação, a comunicação entre, né, os pais. Então, é possível que ela seja sempre formalizada, seja por e-mail ou através de aplicativos, né? Então, hoje já nós temos já alguns aplicativos que foram desenvolvidos para o exercício dessa coparentalidade. Isso também é algo muito interessante e que tende a aumentar cada vez mais. Então, há já alguns aplicativos que são em português, né? Então, eles podem ser baixados e utilizados pelas pessoas, porque além de tudo que fica ali conversado através do aplicativo, ele pode servir eventualmente, né? Não é essa o objetivo, mas ele pode servir de prova judicial. Então, que ali fique bem estipulado como que vai ser essa comunicação entre os cônjuges, os horários, né, que vai deixar estipulado, hora certa, com uma pequena previsão aí de atraso, né, 10 minutos de tolerância, 15 minutos. Então, como exemplo, nós podemos fixar no plano de coparentalidade, né, paralela, nesses casos, como será feita a comunicação entre os genitores. Então, ela deve ser feita sempre por escrito, através do e-mail ou de aplicativos. Então, esses aplicativos hoje já existem, né? É uma tendência até do mercado de aumentar, porque eles são específicos para esses casos de coparentalidade. Então, tudo que vai no aplicativo, né, é algo que deve manter aí um relacionamento, um respeito mútuo entre as partes, e também não é, claro, o objetivo, mas pode servir de prova judicial. Então, a conversa ali, a comunicação, ela vai ser através desse aplicativo ou através de e-mail, aquilo que for melhor estipulado, né, entre as pessoas, né, os envolvidos. Também deixar claro que vai ser sempre hora certa. Então, você vai buscar às 3 horas, vai levar às 5, é às 5, e deixar só alguns minutos de tolerância, né? E isso tudo ser sempre muito respeitado. Também a forma como vai ser escrito. Então, por exemplo, a criança teve febre e foi medicada a tal horas, marquei médico para o outro dia. E não precisa colocar sentimentos envolvidos naquilo. Então, né, acusações, às vezes, que é muito comum. Ah, a criança teve febre por culpa sua e tudo mais. Então, isso tudo é o que a gente tenta, né, excluir para melhorar aí o relacionamento com relação às crianças, né, aos filhos. Outra questão também que pode ser disciplinada são a parte de transição. Então, por exemplo, como vai levar e vai entregar ou vai buscar a criança. Sempre tentar um ambiente neutro, por exemplo, a escola, um posto de saúde ou um parque que seja monitorado. Então, vai levar, pedir também assistência de um terceiro, né? Seja um tio, um avô, uma avó, que possa acompanhar a criança. Então, para ser aquelas formatos, né? Que seja bem, assim, especificado e que não traga outros conflitos, que não seja margem para início de outro conflito. Então, isso também é muito interessante. Nesse plano também é importante que fique fixado, né? É claro que se for da vontade, cada caso é um caso, como que será a dinâmica familiar quando um está com o pai ou quando está com a mãe, para que tenha o menos de interferência, né, possível entre os cuidados. Então, quando está com a convivência com o pai, as regras, se vão ser aquelas estabelecidas, né? O horário de dormir, como que vai ser na casa de um, e também como vai ser na casa do outro, para que não tenha outros conflitos também a partir disso, né? Então, isso também é a autonomia de cada casa, se vai poder ser assim, né? Como que isso vai ser regulamentado. Apesar de essa não ser a melhor opção, é talvez durante algum período aquela que vai ser a melhor opção, né? Então, ela traz pelo menos uma segurança emocional para as crianças, né? E ela traz com essa previsibilidade, esse rigor no documento, né? Um melhor cumprimento, sem ter dali alguma surpresa ou algo que não esteja ali disciplinado, né? Traz uma paz mesmo. Lembrando que sempre deve frisar o melhor interesse da criança, né? É isso que tem que estar sempre em mente, aquilo que é melhor para aquela criança. A gente está aí quase no fim do programa, ou praticamente no fim do programa, e para encerrar, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, né, para as pessoas que estão passando por essas questões, pais, mães, filhos,
esse momento de transformação dessas relações familiares com os filhos menores, tudo isso que você falou, coparentalidade, qual a mensagem que você pode deixar para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador? Então, a mensagem que hoje eu deixo é que, mesmo com o fim, né, de um relacionamento, de um casamento, não há o fim da relação com o pai e com a mãe. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso tem que ser visto como algo principal. Então, o exercício do cuidado, ele deve ser por ambos, né? O convívio com as famílias extensas também tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Então, assim, é necessário, claro, ajuda, né, consultar sempre um profissional, então seja um advogado, seja a defensoria pública, seja um mediador, para que isso possa ser melhor regulamentado para cada caso, mas é bom também ter maturidade suficiente para entender essa diferença, né, e entender o quanto que isso resolvido, a dinâmica do dia a dia, sem surgirem outros conflitos, vai ser melhor, né, é o que a gente traz aqui como incentivo à pacificação social mesmo, né, a melhora aí na qualidade de vida das pessoas, das famílias e tudo que tiver inerente a esses casos. Muito obrigado pelas palavras, né, de incentivo aí aos nossas informações, às telespectadoras, telespectadores. Te agradeço muito, as portas estão abertas para que volte uma outra oportunidade, aqui na TV FIB, aqui na FIB, tá ok? É, e agradeço a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, que o programa é feito, pensado para vocês. Muito obrigado e até o próximo.